Glória a Deus. Glória a Deus. Paz seja convosco, meus amados irmãos. Quero aqui louvar a Deus por mais essa oportunidade. E o texto que vamos ler está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Por favor. Glória a Deus. Diz assim: Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém? Poder assentar, meus amados irmãos? Mais uma vez, quero expressar a minha gratidão a Deus, louvar a Deus por essa preciosa oportunidade em poder estar aqui na casa de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Milton, meu pastor, pela confiança, de me franquear a palavra nessa noite. Louvar a Deus pela vida da pastora Cássia, a sua digníssima esposa, mulher de Deus, pela vida do pastor Adaí, e a todos os meus amados irmãos que se encontram aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. E confesso que fico feliz em poder estar na casa de Deus e estar num lugar que é santo, um lugar que é agradável, um lugar onde eu posso aqui glorificar e adorar o nome do Pai. É aonde eu falava com o Henrique hoje pela manhã na oração das 8 horas. Aqui é o lugar que a gente pode até chorar e ninguém vai perguntar o porquê é, porque é lugar de adorador, lugar de derramar na presença do Pai. Aqui é o lugar da presença. E hoje pela manhã, antes de entrar hoje no decorrer do dia, antes de entrar no texto, passei por algumas ruas e vi ali duas pessoas, das quais eu andava no passado, naquela vida promíscua, e está do mesmo jeito. E passando por eles, eu orava por eles, pedindo ao Senhor: Deus, o Senhor me tirou dessa terra, da terra do Egito. Eu peço também que o Senhor possa tirar esses dois aqui, tanto o Robson como o Diego. E os dois estavam da mesma forma que nós andávamos no passado. Mas eu creio que o Deus que é na minha vida, o Deus que me tirou do cativeiro, é o mesmo Deus que vai operar na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui falamos um pouco de Moisés, O texto está em Êxodo. Êxodo significa saída. Saída do povo povo hebreu da terra do Egito. Mas nós temos que entender o contexto que está inserido esse texto aqui, esse versículo que eu acabara de ler. Nós voltamos aqui um pouco atrás, vamos ver que Jacó teve filhos, e dentre os filhos teve José. José foi levantado futuramente ali como governador da terra do Egito. E a Bíblia diz que enquanto José era governador do Egito, o povo hebreu ali era respeitado, o povo hebreu era honrado, o povo hebreu era um povo adorador, porque tinha uma liderança que levava eles para a presença do Pai, tinha uma liderança que levava eles a dobrar os seus joelhos e adorar o Todo-Poderoso, que é o Deus Yahvé. E assim foi durante o seu trabalho no Egito, tanto na governança, mas também no seu ministério naquele lugar. E a Bíblia diz que José agora ele vem a morrer. E o rei que entrou outrora, o faraó que estava por vir, não conheceu os feitos de José. Interessante dizer que ele era um rei desleixado. É um rei que não olhou as escrituras daquele tempo. Porque tinha que ver lá que tinha um hebreu chamado José, que foi usado por Deus para matar a fome do Egito e das pessoas que moravam ali em redor. Então a Bíblia diz que após a morte, agora tem também novas gerações de pessoas. Pessoas que não têm José para levar para próximo do Pai, pessoas que não tem mais José para admoestar, pessoas que não tem mais José para exortar, e esse povo agora se perde na caminhada, de tal forma que aquele povo agora já não adora mais o Deus Todo-Poderoso. Agora esse povo agora está se dobrando diante dos ídolos de Faraó, seja no Sapo, seja o rio Nilo e aos demais ídolos que tinha naquele lugar. Então Deus ficou agora em segundo plano. O povo já não busca mais a presença do Pai, o povo já não aceita mais a orienta do Deus Todo-Poderoso. Então é nesse contexto que está inserido José, ou seja,
seja, Moisés agora que eu estou falando. Ou seja, Moisés vem a nascer dentro agora desse cativeiro. Cativeiro do Egito, cativeiro de Faraó. Mas interessante é o seguinte, que não importa o lugar, importa é a obediência. Ele nasceu no cativeiro, mas vai se tornar libertador. E aqui já vai uma palavra profética. Não importa o lugar que você está inserido, não importa o lugar que você nasceu, não importa a família que você está inserida, se é uma família que adora Baal, se é uma família que não adora o Deus Todo-Poderoso, é por você que Deus quer movimentar, é por você que Deus quer salvar, assim como foi com o profeta e o pastor Moisés. Ele nasce dentro do cativeiro. Poderia falar, não, eu vou adorar também ao Deus de Faraó, eu também vou ser idólatra, mas não. Deus tinha um propósito na vida desse homem. Deus tinha um propósito na vida desse homem. E a Bíblia diz que passados anos o povo vai clamar. O povo já não adorava mais, o povo já não orava mais, mas o povo agora vai clamar. Vai clamar a quem? Clamar agora ao Deus. Eu acho que acredito eu que tocou no coração dele, rapaz. Na época de José a gente adorava. Na época de José a gente clamava. E a gente tinha uma intimidade. A gente sentia a presença do grandão, o Todo-Poderoso no nosso ser. Na época de José a gente dobrava os nossos joelhos. Na época de José a gente botava a boca no pó. Mas agora não, eu boto a boca no pó para adorar o Deus de Faraó. Agora eu clamo ao Deus de Faraó. Não, esse negócio tem que mudar. Mas é interessante dizer que para isso acontecer, teve pessoas lá dentro daquele cativeiro para puxar a liderança. E quem essas pessoas? Somos nós também nesses dias de hoje. Pessoas que vão se posicionar e tomar a frente da situação e falar, não, vamos buscar ao Deus de nossos pais, vamos buscar ao Deus de Abraão. E foi dessa forma que o povo clamou. Vamos clamar, mas está doendo, o chicote de Faraó está doendo, apanhando de manhã, apanhando de tarde, apanhando de noite, mas vamos clamar, porque Deus vai entrar nessa causa, Deus vai entrar com providência. Não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas eu estou aqui como profeta para dizer o seguinte: o Deus que agiu na vida deste povo é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, o poder dele não tem sombra de variação. É poderoso ontem, é poderoso hoje e é poderoso eternamente. É poderoso ontem, é poderoso hoje e é poderoso eternamente. Oh, aleluia. E ao ler essa palavra nós vamos ver que quem criou o cativeiro, por assim dizer, vamos ver, no contexto geral, é a desobediência. É a desobediência do povo. O que eu quero dizer aqui? Que a nossa desobediência cria o nosso próprio cativeiro, muitas vezes. Dá exemplo, gente, Babilônia, Egito, era para adorar, porque Deus deu um conselho, me adore, não vou adorar o Senhor não, me desobedecendo. Eu vou adorar o Deus da terra, feito por mãos humanas. A desobediência cria o cativeiro. Tem pessoas hoje que estão no cativeiro por conta da desobediência. Da desobediência. Mas hoje é dia de voltar. Hoje é dia de fazer igual o povo. Senhor, éramos desobedientes, não adorava o Senhor, não clamava ao Senhor, não orava ao Senhor. Mas hoje a boca que eu adorava Baal, a boca que eu adorava Faraó, agora vai adorar o Senhor. O joelho que eu se dobrava diante das estátuas de Faraó do Egito, vai se dobrar diante do Senhor. É hoje é dia de voltar para casa. Hoje é dia de voltar para Deus. Hoje é dia de voltar para a presença. Hoje é dia de se derramar diante do Pai. Hoje é dia de se derramar diante daquele que deu seu próprio filho, amado por um povo corrupto. É hoje. É hoje. É hoje. E eles entenderam. Tá difícil. Cerca de 18 horas a carga horária naquela época, segundo os estudiosos. Tá difícil, mas aquele povo tinha força lá dentro, no íntimo, para buscar agora. E a Bíblia diz que eles vão clamar. E após clamar, diz que tem um no trono, e esse um é quem? É o Deus Todo-Poderoso. Ele continuou fiel. Estava infiéis, mas ele estava fiel. Quando eles clamaram, se fosse hoje, para um homem, para com outro, não, me abandonou, agora quer clamar a mim, vai ficar aí, viu? Mas nós estamos falando de um Deus de amor.
que quer apenas um coração quebrantado, que quer apenas um coração que se inclina a ouvir a tua palavra. E aí quando aquele povo clama, aí quebranta o coração do Pai. Eu tenho que descer, eu tenho que fazer alguma coisa para libertar o meu povo. Eu tenho que fazer alguma coisa para tirar esse povo dessa terra da escravidão e trazer para uma terra espaçosa que mana leite e mel. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus. É esse Deus. E a Bíblia diz que agora Deus vai olhar para a terra e vai ver um homem chamado Moisés. Esse homem nasce no cativeiro. Esse homem agora, ele faz ali 3 etapas de sua vida. 40 anos ali no Egito, nascido no cativeiro, uma boa parte criado na casa de Faraó. 40 anos no deserto de Midian. E foi naquele deserto que ele foi preparado. Sabe o que eu entendo aqui? Que nós não venhamos reclamar dos desertos, porque deserto muitas vezes é a escola de Deus. É ali que a gente aprende. É ali que a gente é orientado. É ali que a gente aprende a não cometer os mesmos erros que cometíamos no passado. É nesse deserto que Moisés é admoestado. É nesse deserto que Moisés é incentivado, encorajado, ensinado a ser um pastor de ovelhas. Mas para ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas Deus já via nele um pastor de pessoas, de homens e de mulheres. E a Bíblia diz que mais 40 anos aí, com 80 anos agora, Deus vai aparecer para ele em uma visão e vai dar uma direção. O que eu aprendo aqui com esses 3 tópicos da vida de Moisés, que nós devemos viver etapa por etapa, obedecendo e glorificando ao nome do Pai, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que nós precisamos no dia após dia, Ele sabe. Então a Bíblia diz que Deus vai chamar ele agora e vai dar um conselho, uma direção, e a direção é: te chamo hoje para libertar o meu povo, porque o meu povo clamou, e eu tenho que descer agora com provisão. Mas quando Deus fala isso com Moisés, Moisés recua e fala: Senhor, eu não tenho condição, eu não posso ir para o Egito. E quantas vezes nós estamos assim também? Deus está nos chamando para uma grande obra, para uma grande missão. E que missão é essa? Libertar o povo que está cativo, libertar o povo que precisa de misericórdia, libertar o povo que está cego, libertar o povo que hoje estava igual o povo do Egito, dobrando os joelhos para Baal. E nós temos que pegar essa visão de Deus, que Ele vai nos encorajar, porque Ele vai nos levantar, nos orientar e nos direcionar. E hoje é dia de pegar essa visão. Hoje é culto de missões. Missões, o enviado, aquele que envia. E nós somos aquele que Deus quer enviar. Hoje nós somos aqueles que Deus quer enviar para saquear o inferno e povoar os céus. Hoje é culto de missões e Deus quer levantar missionários aqui nessa noite. E que missionários? Aquele que prega, aquele que dá um bom conselho, aquele que traz pessoas para a igreja, aquele que dá uma boa orientação da parte de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus estava falando com o profeta Moisés, que nós venhamos tomar posse da palavra que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E que palavra é essa? A palavra que Ele ia levantar um povo que ia ser a voz profética nessa geração, e nós temos que ser essa voz profética nessa geração, a voz de libertação, a voz que quebra o jugo, a voz que quebra as maldições hereditárias, a voz que tira a cegueira espiritual. É nós, é isso que Ele quer fazer. Mas Moisés falou: eu não tenho essa capacidade. Nossos pensamentos são limitados. Quantas e quantas vezes, lá no princípio, eu digo para começar, eu nunca já pensei isso? Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz. E eu pensava em desistir de dar o primeiro passo. Mas o mesmo Deus que foi na vida de Moisés
é o mesmo Deus que foi na minha vida. Quando eu pensei em desistir, de não dar o primeiro passo, Ele estava junto de mim dizendo: se levanta, eu estou contigo, eu vou te capacitar, fica tranquilo. Deus só está querendo, o primeiro passo para que Ele possa ir com a tua mão poderosa sobre a sua vida. Lembra de Abraão? Saia da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão só tinha fé, ou seja, para muitos Abraão estava caminhando no escuro. Não, ele estava andando por fé. Por quê, irmão Jantos? Ele queria o primeiro passo. Deus queria o primeiro passo, porque quem põe a terra é Deus, quem põe o chão é Deus. Ele só quer o primeiro passo, porque se você der o primeiro passo, Ele coloca o chão, Ele dá provisão, Ele te dá conselhos, Ele te dá orientação, Ele te dá dons para serem capacitados na sua obra. É Ele. Pense naquela época, Abraão. Você está doido? Não, eu estou andando por fé. Mas você tem uma fazenda, tem tudo aqui, mas vai para um lugar que você nem sabe. Eu estou andando por fé. Andando por fé. Só tem caminhada frutífera nessa terra quem anda por fé. Só tem caminhada frutífera nessa terra quem dá o primeiro passo. Só tem caminhada frutífera nessa terra quem obedece ao Pai. Não desista daquilo que Deus te confiou. Não duvide dele, do chamado. Ele te chamou para libertar sua família. Se você desistir hoje, quem vai ser usado para quebrar o jugo de Satanás dentro da tua casa? Deus te levantou para quebrar aquela idolatria, a resistência do coração. Não desista. Não desista. Coisa que eu me alegro hoje é de ver a minha mãe, ainda não desceu as águas do batismo, mas é de ver a minha mãe trabalhando para Deus. Trabalhando para Deus. Faz comida, faz ornamentação ali no rancho dos profetas. Mas por quê? Porque eu não desisti. Eu resisti, eu avancei, continuei a ministrar a palavra da verdade, a palavra que sacudiu a minha vida, a palavra que sacudiu a minha alma, é a mesma palavra que está ministrando no coração dela. E eu tenho uma plena convicção que o Deus de Abraão já mora ali há muito tempo. Que a mesma resistência que Deus quebrou no Egito é a mesma resistência que Deus vai quebrantar o coração dela para descer, mergulhar e nascer de novo. Isso é um sonho que eu tenho, de ver a minha mãe nascendo de novo, morrer para o mundo e renovar para o Pai, nascer para o Pai. Oh, Jesus, não deixe esse sentimento de incapacidade te paralisar. Não deixe. Esse mesmo sentimento, essa mesma coisa tentou paralisar Moisés. Mas Deus é um Deus que vê tudo. Tudo sabe, tudo pode, todo poderoso. Antes de falar algo desse tipo, entrega para Deus. Senhor, não tenho capacidade, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que é Ti. Me capacita. Senhor, eu vou. Coloca a tua vida diante do Pai. Coloca a tua vida diante de Deus. E o mais, deixa com Ele. E nessa caminhada Moisés foi conhecendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. E aqui vai uma palavra. Não desista de pregar para a sua família. Não desista de pregar para a tua casa. Tem pessoas que já desistiram. Ah, Jantes, por que você está falando isso? Porque o Espírito Santo está ministrando. Tem pessoas que já desistiram de falar que Jesus salva. Tem pessoas que já desistiram de falar que Jesus liberta. Tem pessoas que já desistiram de convidar o pai, convidar o cônjuge, convidar a esposa para vir para a igreja. O Espírito Santo está falando, mas hoje é dia de fazer diferente. Hoje é dia de chegar em casa e falar: meu amor,
Quinta-feira vai ter uma quinta profética, a quinta de Natal, bora para a casa do Pai, bora para a casa de Deus. Hoje é dia de chegar e falar: manhã, quinta-feira tem quinta de Natal, uma quinta profética, bora para a casa de Deus. Hoje é dia de mudar essa rota, hoje é dia de fazer a conversão. Repreenda essa frieza espiritual e que o avivamento do Pai venha estar no seu coração, no meu coração, para dizer que Jesus é o Salvador do mundo, para dizer que Jesus liberta, para dizer que Ele veio, nasceu de mulher, pregou a palavra de salvação, de libertação, e está aqui nessa noite para dizer o seguinte: eu te amo, não só a ti, mas eu amo a tua casa, eu amo a esposa, o filho, a mãe e o pai. Eu amo, o amor de Deus é incondicional. Talvez você está pensando: eu estou aqui agora na igreja, mas agora ele está numa mesa de bar, na cachaça. Um dia eu também fui assim, mas hoje eu estou aqui na casa do Pai, porque pessoas oraram, porque pessoas não se renderam a Satanás com esse mesmo pensamento. Porque pessoas não se renderam. E quem essas pessoas hoje? Eu e você. Nós não vamos nos render, irmão Oséias. Não vamos nos render diante da circunstância da vida, circunstância que vem para mitigar a nossa fé, para diminuir a nossa fé. Não. Diminuir não. Aumentar sim. Diminuir não. Aumentar sim. Mas não está fácil. Diminuir não, aumentar sim. Mas o casamento está... Diminuir não, aumentar sim. Estamos no trabalho de GM na rua Paraíba, na casa da irmã Cleidivan. Tem um homem lá chamado Deriano. Primeira vez que foi, encaixaçado. Eu falei com ele: você é um homem de Deus. Você vai ser cooperador comigo nessa obra, nesse trabalho. E ele fala: obrigado, porque eles nem mesmo acreditam neles, porque o Satanás já cativou a mente. E na mentalidade deles, eles pensam assim: eu não tenho condição de ter uma família, eu não tenho condição de ter um trabalho digno, eu não vou sair dessa sarjeta, eu não posso ter uma casa abençoada. Mas aí vem o profeta dizendo: você vai ser pai de família, você vai ser um homem digno, você vai ser uma voz profética nessa geração. Essa é a voz profética, e foi para isso que Deus me levantou, e foi isso que eu falei para ele. Eu falei: você vai ser cooperador nessa obra, vai ser cooperador nesse trabalho. Passado uns dias, ele aparece lá também agora, um GM, 2 GM, 3 GM, todo bem vestido. No quarto, agora no último de sexta-feira, eu perguntei: Deriana, a irmã Cleidivan falou: ih, voltou a beber. Eu falei: mas isso não vai diminuir a minha fé. Vou continuar orando, vou continuar buscando, que eu não vou perder ele para Satanás, eu não vou perder ele para o mundo, eu não vou perder ele para o Egito. Eu vou jejuar por ele, eu vou orar por ele, eu vou dobrar os meus joelhos na madrugada pela vida daquele homem. É isso que Deus quer. Eu posso fazer isso, irmão Jones? Pode. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida, e é para você fazer a mesma coisa, Johnny. O seu primo tem que estar debaixo do seu joelho. Aquele varão que esteve conosco no Encontro dos Vencedores, mas hoje ainda não aceitou Jesus. O Alex tem que estar debaixo do joelho. Está aqui, mas muitas vezes está de paredão de som. Eu já andei também. Mas Alex está debaixo do joelho de Doni, orando, buscando, porque sabemos a grandeza do Deus que nós temos. Sabemos. Moisés pensou em desistir, pensou em abortar sem nem começar. Quase que Satanás ia sabotando. Mas nós temos um Deus que Ele é mestre em nos exortar. Exortar significa ensinar, ou encorajar, melhor dizendo, exortar significa encorajar, incentivar. Nós temos um Deus que é assim conosco. Ele é mestre. Não consigo, não dá, e Deus fala: você consegue, vai dar. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, como diz o louvor. Nós temos esse Deus. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece as nossas limitações, assim como conhecia as limitações de Moisés. Ele conhece as nossas capacidades. Você acha que vai chamar a gente à toa? Não vai.
cada um no seu lugar, e cada um ao seu tempo, e cada um no seu campo de missões. Cada um, Deus não é um Deus de bagunça não, Ele sabe de cada um. Mas o que Ele quer de nós é um sim. Estou aqui, Senhor. Sim, estou aqui, Senhor. Estou aqui. Estou aqui. E quando a gente muitas vezes não vê a luz, está tudo escuro, aí vem o Pai mostrando com calma, com tranquilidade e com orientação. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Enquanto eu não vi a luz, e à medida que eu vou ministrando, eu vou contando um pouco. Enquanto eu não vi a luz, com esses mesmos dois rapazes que eu citei o nome aqui, só vi escuridão, de ladeira abaixo. Deus já estava com a luz preparada. Deus já estava com a lamparina acesa e falando: no dia que ele vê essa luz, ele abandona. No dia que ele vê essa luz, ele sai dessa vida promíscua. No dia que ele vê essa luz, ele vai abrir a boca agora, não para cantar para o mundo, não para pregar para Satanás. Ele vai abrir a boca agora para cantar para o Todo-Poderoso e para ser pregador do Evangelho. No dia que ele vê a luz, e teve um dia que eu vi a lamparina, aquela tocha acesa na minha frente, e foi naquele dia que Jesus, o filho de Davi, me libertou, mudou o meu cativeiro, mudou a minha história. E hoje eu estou aqui para dizer: não desista. Talvez aquela pessoa que você tenha orado, buscado, ainda está na escuridão, mas a lamparina é você, a tocha é você. Você. Oh, Jesus. Deus, de fato, Ele levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se fosse por homens, eu estaria aqui aonde? Não teria como. Não teria como. Mas é Ele. Enquanto muitos podem profetizar acerca de sua vida, maldição, creia que tem um Deus no céu, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Ele é o Deus que quebra grilhões. Ele é Deus que pega aqui, ó, e resgata da terra do Egito e coloca sobre o seu altar. Esse é o Deus. Esse é o Deus que hoje rege a minha vida. Esse é o Deus que eu estou falando aqui nessa noite. Vamos levar Ele para outras pessoas, porque Deus levantou a cada um para fazer missões. Talvez você está hoje com pouca fé, não tem hoje a mínima capacidade de pregar, de falar de Jesus, mas hoje é culto de voltar a dizer que Jesus é o Salvador do mundo. Tira toda essa frieza do coração. Vamos abrir a boca nessa geração para pregoar a libertação de Cristo, porque Ele pode tirar a pessoa da sarjeta e colocar no seu altar, colocar entre os príncipes aqui na terra. Então que nós nunca venhamos deixar de falar do Salvador do mundo, de falar daquele que foi propiciação para os nossos pecados. Nunca. Tem como falar de Jesus não se emocionar? Não tem. Que nunca falte em nós o mesmo sentimento que houve nele. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De humildade, de compaixão, que nunca venha faltar em nós. Que nunca venha faltar em nós o sentimento de compaixão. Que nunca venha faltar em nós o sentimento de humildade. Porque deles vai reger a Bíblia, é amor. E saindo da oração aqui hoje, esse mesmo rapaz do GM, eu vi ele bem aqui na rua da trás. E nós viemos orar. Atrás da nossa igreja tem um lugar que Satanás está dominando aquele lugar.
Você passa ali, tem 10 fumando, usando droga e cachaça. Aonde? Aqui de trás. Aqui de trás. E Deus nos levantou, irmão Daniel, para isso. Para libertar eles, porque eles não têm noção, não sabem, está igual o povo de Nínive, não sabe discernir a mão direita, a mão esquerda, mas Deus levantou a gente como Jonas para dizer, o caminho é esse, o caminho é a luz, o caminho é Cristo. É isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós. E a Bíblia diz que agora aquele homem que estava desacreditado, quase abortou a missão, quase disse não praticamente ali para a palavra de Deus. Aquele homem que quase diz não para não ser o libertador. Esse homem agora vai descer para o Egito, todo armado. E as armas eram o que? Espada? Não. Eu estava lendo essa palavra que hoje me chamou a atenção. Moisés agora desce para bater de frente com o faraó. E a arma que Moisés tinha, a palavra de Deus que estava incutida na mente dele, que estava no coração dele. Faraó com todo o seu exército, mas o homem diante de Deus, o homem que adora a Deus, o homem que é temente a Deus, ei, não vai não, que vai dar errado. Aquele homem agora que estava desencorajado, aquele homem agora vai pegar seu cajado e vai falar, agora eu vou libertar o meu povo. 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 E a Bíblia diz que agora ele desce para a terra do Egito. Não tem arma humana, não tem arma de guerra, só tem mesmo a presença do Senhor, que é a que pode satisfazer tudo. Ele desce com toda a coragem, com todo o zelo, aquilo que o Senhor tinha falado. E aqui já vai uma aplicação para cada um de nós. Essa guerra que você, que eu vier a enfrentar, não é guerra para, como é que eu posso dizer, disputar no campo da humanidade, não. Temos que batalhar no campo da espiritualidade em Cristo Jesus. Aquele que está querendo guerrear com as armas terrenas estão se dando mal. Mas nós não. A nossa milícia não é essa. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8 diz assim, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Essa é a nossa arma. Essas são as nossas armas. E aqui vai uma palavra de novo à família. Tem famílias que estão indo de mal a pior. Porque em vez de dobrar o joelho diante do Pai e apresentar, estão querendo combater com armas da terra. Aí está gerando mais discórdia, mais briga, mais confusão. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que as guerras que se levantar, coloque diante de Deus, porque Ele vai nos orientar da melhor maneira que devemos agir. É Ele. É Ele. É Ele. E Moisés faz uma pergunta emblemática. Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou? Se me perguntarem quem me enviou, quem me mandou, quem me capacitou, quem me orientou? E Moisés pergunta isso a Deus e Deus fala assim, diga a eles que eu sou. Diga a eles, Moisés, que eu sou o Deus que liberto. Diga a eles, Moisés, que eu sou Deus que tiro do cativeiro. Diga a ele, Moisés, que eu sou Deus que quebra todo o jugo de Satanás. E a minha oração... Obrigado. Esse aí é Deriano, né? O rapaz que eu falei do GM, para quem não está compreendendo, acabou de chegar no santuário aqui agora. Acabou de chegar.
Diga a eles, Moisés, que eu sou Deus que quebra o jugo. Diga a eles, Moisés, que eu sou Deus de poder. Diga a eles, Moisés, que eu sou Deus que quebra o arco, que corta a lança. Diga a eles, Moisés, que eu sou Deus de presença, o Deus de vida, o Deus de abundância. Moisés vai a todo vapor. Não estava nem crente, mas agora, depois de uma palavra como essa, está fogo puro. Não estava nem querendo ver Faraó, mas ele agora não via a hora de ver aquele líder do Egito. Ele não via a hora de ser o libertador. E tudo isso por causa de quê? Do Pai. Do Pai. Do Pai. Sabe aquelas horas que você está chorando, que está falando, não consigo, não desisto, mas daqui a pouco você sente um conforto no coração? É Ele, é Ele. Aquela hora que você pensou já de ir embora, e naquele momento você tinha um conforto falando, fica, é Ele, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo, como diz a palavra. Aquela hora que você já pensou em desistir de tudo, jogar tudo para o alto, mas teve um momento que você falou, ei, não vou mais não, é coisa humana? Não, é Deus dizendo, eu sou com você na sua adversidade, na sua tribulação, eu sou com você nessa guerra, você não está sozinho, eu estou com você. Aquela hora que você já bebeu, já fez de tudo, mas não consegue deixar, Deus é contigo. 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 Moisés chega no Egito. E o papel de Moisés no Egito praticamente vai ser no começo o mesmo papel que José tinha. Chamar o povo para perto. Chamar o povo para perto do Pai. Aquele lugar que agora já a adoração já tinha cessado, agora vai chegar um que vai mover milhares de milhares, meu pastor. Aquele povo que não tinha mais culto ao Deus Todo-Poderoso, agora vai cultuar. Aquele povo agora que não tinha mais o altar de sacrifício ao Pai, como diz o pai Abraão, que foi um dos homens que mais ofereceu altar e oferta ao Senhor, agora voltou e vai ser na terra do inimigo. Vai ser na terra do inimigo. Aqueles agora que não orava mais, agora já tem círculo de oração. Aqueles agora que já não tinha mais audição na palavra, agora vai ter que parar para ouvir Moisés pregar, Moisés falar. Tudo isso por conta de quê? De um varão, um pastor, um profeta, um homem quebrantado, um homem sedento, um homem que aceitou a visão de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Tem um povo que já não adora mais, que já não ora mais, que já não dobra o joelho diante do Pai. Há muito tempo. Outros ainda não dobraram, não tiveram experiência. E Deus nessa noite quer levantar Moisés, aqueles que vai pegar a palavra como mensageiro e arauto do Pai, e vai entrar no terreno do inimigo para dizer que Jesus salva, para entrar na roda de bebida para dizer que Jesus liberta, para falar para as prostitutas e dizer que Jesus salva, cura, para dizer aquele que está sendo afligido por Satanás, para dizer que Deus quer abençoar a casa, abençoar a família, aquele que Satanás já falou para se matar, e dizer que Jesus é vida. Enquanto eu falo essa palavra, me lembrava uma palavra que o pastor Milton deu um tempo atrás. Ele falou sobre suicídio, que nós temos que estar preparados. Um determinado dia era um dia de uma célula, hoje é GM, e estava em consagração. A célula, salvo engano, ia ser numa terça-feira, exatamente. Quando foi na segunda-feira, fui na casa da minha sogra, e tinha uma pessoa que frequentava a minha célula, olhou para mim, o Espírito Santo falou, ela quer falar com você. Que estava na porta, ela olhou para mim, eu falei, é particular, assim, é uma senhora de 60 anos, olhando para mim. Eu tinha falado com o pastor Milton acerca de suicídio. Ela falou, meu irmão, já pensei em me matar, agora há pouco, estava pensando em me matar, ir embora e me jogar debaixo de um carro.
Eu falei para ela, não faça isso, porque a senhora serve a um Deus de abundância, e nós agora estamos juntos com a senhora, eu estou junto com a senhora nessa guerra. Agora nós vamos combater no campo espiritual e não mais terreno. Daquele dia em diante, aquela mulher tomou aquela palavra, e nunca mais ouviu uma palavra como essa, e até hoje, ela está no GM da Patrícia. Quem quebrou, desfez a vontade dela se matar foi o pai. Mas ele enviou um homem, que naquela ocasião foi eu. E em outras ocasiões pode ser cada um aqui. Cada um. Deus quer usar, porque Ele sabe a necessidade. E se ela guarda aquilo para ela iria se matar. Mas naquele momento, aí muitos podem falar, é por acaso que você chegou lá. Não é por acaso. Já estava tudo no propósito de Deus. Eu vou segurar ela aqui, que Ele vai chegar e ela vai procurar Ele. E aquela palavra foi uma palavra de refrigério. A mesma palavra de refrigério que o pastor Moisés deu. E a palavra de Moisés é, vamos voltar para o Senhor. Vamos renovar a aliança com Ele. E Ele vai nos tirar dessa terra. Teve um profeta que abdicou também, assim como Moisés abdicou da sua casa. Moisés abdicou de Midian para voltar para libertar um povo. E teve um profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse abdicou o trono da graça para vir à terra para libertar um povo. Esse povo é eu e você, somos nós. Esse povo somos nós. E ele tinha uma direção, assim como Moisés falou para aquele povo, ora para uma terra de repouso, uma terra de descanso. Esse mesmo profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré dá uma mensagem aqui nessa noite. Deus está chamando pessoas para voltar para casa, para o local de descanso, para o local de repouso, para o local de avivamento, para o local de paz, onde não haverá dor, onde não haverá intriga, onde não haverá contenda. Esse profeta Jesus Cristo de Nazaré se ofereceu como oferta suave e agradável para libertar um povo esse que não merece, povo esse corrupto, de lábios impuros, de pensamentos impuros, mas mesmo assim, por conta de quê? Por conta do amor. E essa é a mensagem que eu vou concluir aqui nessa noite, dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem de libertação. Essa é a mensagem de salvação. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tito capítulo 2, versículo 11 é um texto que eu gosto. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser alto ou baixo, do que for. A salvação veio para todos. Todos aqueles que aceitarem voltarão para casa. Se fosse outro lugar, o irmão que estava ali atrás não tinha acesso. Mas graças ao Pai, nós servimos a um Deus que é um Deus de misericórdia. É um Deus que está vendo aquele que está na sarjeta e está dizendo: você tem lugar no meu reino. É só abandonar o pecado e me escolher como seu Senhor e Salvador. É aqui o Deus que olha para a prostituta e fala: você tem lugar no meu reino. É só abandonar o pecado. Aceitaram eu como seu Senhor e Salvador. É o Deus que vê pessoas na mesa de bar agora embriagado, traindo a sua esposa. O meu reino tem lugar para você. É só abandonar o pecado e me aceitar como seu Senhor e Salvador. Isso é amor. Isso é amor. Amor é o pilar da Bíblia. Amor é o pilar da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. O amor é aquilo que sustenta. O amor. Se não tiver amor, esquece. Concluo e já passo para o meu pastor dizendo: 1 João 4. 1 João 4, 11. Diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira,
nós também devemos amar uns aos outros. Uns aos outros. E esse uns aos outros é todos. Aquele que afronta a minha vida, eu tenho que amar. Aquele que afronta a minha vida, eu tenho que orar por ele. A minha oração não pode ser apenas pelo aquele que está comigo no ciclo de oração, aquele que está fazendo bem a mim. Eu tenho que orar pelo aquele que está afrontando a minha fé, afrontando a minha vida. Eu tenho que orar por ele, em nome de Jesus. E aqui, agradeço ao Pai, que com seu infinito amor, me amou e continua me amando. Aonde o ser humano muitas vezes não via um servo do Senhor, Deus já estava vendo e já estava sabendo onde eu ia pisar. E se eu piso aqui hoje, não é mérito meu, é mérito do Pai. Se eu estava no Alecrim pregando a palavra, não é mérito meu, é mérito do Pai. Então aqui finalizo dizendo o seguinte: quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu pastor, passa a mensagem ao senhor.